Olá, doutores, tudo bem com os senhores? Eu sei lá o que está acontecendo com a minha câmera, você sabe que eu sou mega limitada para as tecnologias, mas enfim. Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Na semana passada, nós falávamos a respeito do julgamento conforme o estado do processo, falamos das providências preliminares de saneamento, depois falamos da possibilidade, né, do julgamento conforme o estado do processo, falamos ainda da possibilidade do julgamento antecipado parcial do processo, ou seja, situação onde o magistrado julgará apenas uma parte desse processo, transitada em julgado essa parte, ele dará prosseguidade à outra parte. Lembra, só para a gente lembrar, não é? Essa parte que ele julga antecipadamente, normalmente diz respeito a um fato incontroverso, tá bom? Eu até disse para vocês que eu tinha uma situação assim, um processo que está em andamento, onde é um reconhecimento de solução de união estável, onde as partes querem reconhecer e não entra um acordo no que tange a partilha. Então, resolveu o reconhecimento e a dissolução da união estável, acumulada com divórcio. Por quê? Porque eles viveram união estável um tempo, casaram e agora mas adquiriram bens na constância desde a união estável, inclusive ao casamento. Então tem que partilhar esses bens da união estável, por isso reconhecimento e dissolução da união estável, e também os bens adquiridos na constância da união, por isso também a partilha de bens, tá? Então eles entram no acordo que não querem mais ficar juntos, isso aí eles concordaram. O que eles não entram no acordo é com a partilha dos bens. Então o juiz foi lá, reconheceu e dissolveu a união estável, decretou o divórcio, e agora a hora que transitar isso em julgado, daremos seguimento aos autos na condição de resolvermos a lide em relação aos bens do casal, tá? Então vamos falar então de audiência de instrução e julgamento, tá lá, artigo 358 e seguintes do CPC. Bom, em primeiro lugar, audiência de instrução, ou seja, lembra, o juiz faz o saneamento do processo, ele vai fazer o levantamento das eventuais controvérsias que ainda ou que persistam nesses autos, e aí ele vai instruir. O que nós precisamos lembrar é que a audiência, não é, de instrução, ela é necessária quando houver prova oral. Ou seja, a audiência de instrução é necessária quando houver prova oral. Por que ela é necessária quando houver prova oral? Porque vai ouvir as testemunhas, porque vai ouvir as partes, certo? Ah, mas só ouve testemunha e partes? Não ouve só testemunha e partes. Pode, por exemplo, haver a oitiva de peritos, haver a oitiva de assistente técnico, certo? Quando precisar esclarecer algo. Quando que vai ouvir o perito? Quando precisar esclarecer algo relativo ao laudo pericial. Quando vai ouvir o assistente técnico? Também quando houver alguma relação e esclarecimento relativo ao laudo pericial. Certinho? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso artigo 358 do CPC? Artigo 358 do CPC. Olha lá. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela
devam participar. Ou seja, via de regra, essa audiência está lá agendada, ok? Agendada a audiência, nós teremos o juiz vai ordenar que se apregoe as partes, ou seja, olha, autos número 1478-34 de 2019. Não é? Vai lá, chama o número do processo, fala o número das partes. Isso é o que deveria ser feito. Em geral, o que acontece? Na prática, o que acontece? Na prática, estou voltando, esqueci de colocar meu telefone silencioso, mas agora já está. Doutores, é o seguinte, na prática, o que acontece? Quando a gente chega ao fórum e tem uma audiência, quando a gente vai para determinada área onde será realizada essa audiência, já tem um cartorário lá, já tem uma pessoa que trabalha no cartório, ele vai lá, ele já pergunta quem é você, por quem você está, com quem você está, você já deixa tudo determinado. Não tem muito aquilo de ficar fulano de tal, ficar lá apregoando em voz alta, não, normalmente não tem, porque as partes já estão lá, já fica isso pré-determinado, ok? Aí o escrevente, normalmente o escrevente, né, ele vai lá e diz, doutor tal, seu OAB, o senhor é doutor tal, está por fulano de tal, sim, trouxe testemunha, trouxe uma, duas testemunhas, a testemunha veio, compareceu. Enfim, não fica aquele barulhão, não fica falando alto na justiça civil, né? Na trabalhista fica pregoando em voz alta mesmo, tá? E aí, então, as partes, elas comparecem à audiência, o juiz determina, o juiz manda pregoar as partes e todas as outras pessoas que participarão dessa determinada audiência. E agora, eu quero até que vocês façam uma marcação aí para mim. Isso, para quem gosta de anotar, anota aí. Importante, antes de toda audiência, o juiz deve tentar conciliar as partes, ou seja, o juiz ele não fica falando, doutor, tem propósito de acordo? Doutor, tem propósito de acordo? Vamos fazer um acordo? Ele não insiste no acordo só porque ele quer ter uma sentença a menos para elaborar, não é só isso. Isso faz parte de um dos deveres do próprio magistrado. Ou seja, o magistrado ele tem o dever. Veja bem, o magistrado tem o dever de tentar conciliar a parte. Olha o que fala o artigo 359 do CPC. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflito, como a mediação e a arbitragem. Bom, nós já falamos de mediação, já falamos de arbitragem, enfim. Então, olha, não importa, começou a audiência, o independente, se já teve audiência de conciliação e não conciliou, o juiz não pode parar e pensar assim, gente, para tudo. Se eles já não conciliaram lá atrás, quando houve audiência de conciliação, vamos agilizar isso aqui, vai? Vamos agilizar. Nem vou perguntar nada, vamos logo. Não, ele tem um dever sob pena de nulidade, independente se já teve uma audiência de conciliação, se houve mediação, até mesmo se houve outra instrução. Porque, pensa, o juiz pode ouvir as partes. Se ele entender que ele precisa ouvir essas partes novamente, ele pode ouvir essas partes normalmente? Claro que sim. Ele pode. Ele tem a busca pela verdade real. Se ele entender que ele deve chamar as partes novamente porque ele quer ouvi-las novamente, o juiz tem sim essa prerrogativa.
Só que ele não pode pensar, puxa, já teve uma audiência de conciliação, não conciliaram, já teve uma primeira instrução, eu perguntei se eles iam conciliar, eles não conciliaram, agora eu não vou nem perguntar. Não, ele tem que, tá bom? Ele tem que. O próprio 359, e eu sempre chamo a atenção de vocês para isso, ele diz, o juiz tentará conciliar as partes. O juiz tentará conciliar as partes. Não diz o juiz poderá tentar conciliar a parte. Ou não diz fica a critério do juiz tentar conciliar a parte. Não. O 359 ele é uma norma imperativa, ou seja, ele termina por impor uma ordem, ou seja, o juiz tentará, não está dizendo que ele vai obrigar, não pode, ainda bem, né? Apesar que tem alguns que fazem um assédio que olha só por Deus, mas tudo bem, vamos deixar essa parte da prática para lá, digamos assim. Olha lá, o artigo 360, o juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe 1. Manter a ordem e o decoro em audiência, ou seja, o juiz deve conduzir a audiência, é o juiz que faz a condução dessa determinada audiência, tá? Eu até lembro uma situação que foi engraçada. Engraçada hoje, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque no dia, nossa, eu estava muito brava. Era um divórcio onde nós tínhamos tô de óculos. Onde nós tínhamos o autor que estava assistido pela advogada dele, nós tínhamos a Ré, que era minha cliente, e eles resolveram que ele quis se divorciar e, enfim, entrou com a ação. E ele é muito grosseiro, teve um momento que ele falou, olha, então tá bom, mas... porque a minha cliente também não estava querendo ir ao banco para encerrar uma conta que eles tinham, uma conta conjunta que eles tinham. Aí ela falou, estava quase fechando um acordo. Ele disse o seguinte, então tá bom, é isso, e você vai fechar a conta lá no Itaú. Aí ela falou, tá bom, eu vou. E você vai junto, falou pra mim. E você vai junto, você tem que acompanhar ela. Mas um cidadão extremamente grosso. Eu falei pra advogada dele, não é, doutora, olha o seu cliente. Doutora, quem é o seu cliente? Olha o seu cliente, ele não pode falar assim comigo. E a juíza não estava nem aí, ela estava folheando o processo, era um processo físico. Ela estava folheando o processo. Aí, eu falei, eu não admito que o senhor fale assim comigo. Nem o senhor e ninguém, não vai falar assim comigo. Doutora, falei para ela, não é? Contenha seu cliente. A juíza fez o quê? Pá! Deu uma chapuletada em Alessandra. Pá! Doutora, quem conduz a audiência aqui sou eu. A minha vontade naquela hora foi falar, tudo bem, é a senhora, ok. Só que até agora a senhora não está fazendo nada, está folheando o processo, eu não vou deixar ele falar assim comigo. Mas eu disse, eu entendo, excelência, me perdoe, mas ele foi impertinente. Doutora, não interessa, doutora, eu conduzo a audiência, eu presido a audiência. Ok. Aí fiquei quietinha, fiquei na minha, e ela virou para ele e disse assim, ô senhor fulano, o senhor não pode falar assim com a doutora não, o senhor tem que ficar quieto, o senhor só pode falar se o advogado do senhor deixar o senhor perguntar alguma coisa para o senhor. Enfim, mas por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque o magistrado tem esse dever de presidir a audiência, ele preside a audiência e ele tem esse dever de manter a ordem e o decoro dentro da audiência. E nessa mesma audiência, ele continuou levantando a voz, aí teve uma hora que ele levantou a voz para minha cliente e a juíza não falou nada. Eu falei, doutora, não pode falar assim, silêncio, data vênia, não é? E ela falou, se o senhor continuar assim, eu vou dar voz de prisão para o senhor. Eu vou chamar o segurança, vou dar voz de prisão para o senhor.
Aí a advogada foi lá, falou para ele, calma, seu fulano, calma, calma, calma. No fim, terminou por dar certo. Mas, o que eu quero, por que eu estou retratando tudo isso? Para contar um pouco de história, que você sabe que eu gosto de contar histórias, não é? Mas mais que isso, para vocês saberem disso, que o juiz ele é a pessoa que preside a audiência, ele que conduz a audiência. Realmente esse comportamento meu de pedir para a advogada conter o cliente dela não era uma coisa que eu deveria ter feito, mas considerando a inércia da juíza, ainda assim o correto era ter o dito de excelência, pela ordem, né? Para de olhar aí, né? A ideia era essa, né? Olha, o cliente está exaltado, o cliente da colega está exaltado, enfim, alguma coisa assim, mas enfim, ele padrão Alessandra, né? Sem paciência, paciente. Mas o juiz, então, ele tem um dever de manter a ordem e o decoro, que está lá no inciso 1 do 360, e mais que isso, ele pode efetivamente dar voz de prisão. Opa, pode, mas não é a seu bel prazer, né? É para manter a ordem e o decoro, tá? Tem que ter um porquê de tudo isso. Olha lá, inciso 2. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Então ela podia ter realmente dado voz de prisão para essa pessoa, podia ter dado a voz de prisão, podia também ter simplesmente pedido para a pessoa se retirar, mas não cerceamento de defesa? Não. Porque não ia pedir para a advogada desse senhor, filho da mãe dele, se retirar. Ia pedir só para ele se retirar. Certo? Olha lá. Requisitar quando necessário força policial. Lembra que eu falei para vocês que ela falou, vou dar voz de prisão pro senhor, vou chamar o segurança. Aí ela chamaria os policiais viriam. Mas o magistrado também tem outros deveres, como o dever de tratar o advogado e todas as partes ali com urbanidade, ou seja, com o mínimo de civilidade e educação, o que alguns conseguem não fazer. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Aí, nessa qualquer pessoa engloba eventuais peritos, eventuais assistentes técnicos, eventuais testemunhas, tá bom? Eventuais terceiros interessados. Todas essas partes têm esse dever de urbanidade. Olha lá, e que mais? Toda vez que nós temos uma audiência, nós temos um documento que representa essa audiência, um documento que traz tudo de relevante que aconteceu nessa audiência. Por exemplo, esse pequeno puxãozinho de orelha que eu tomei em audiência, que o autor tomou em audiência também, enfim. Constou lá na ata? Não constou, porque ela deu um puxão de orelha nele, o cidadão parou, eu também fiquei quietinha, entendeu? E deu tudo certo. Mas, olha lá, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos constados em audiência. Olha, se tiver alguma coisa, eu, na condição de advogado, o defensor público na condição de defensor público, o membro do Ministério Público, nós temos as prerrogativas que, se algo que nós entendemos que é importante constar em ata não conste, eu posso pedir excelência, data vênia, não é? Pela ordem, excelência, eu quero que tal fato conste em ata. Olha, excelência, eu quero que esse ato, com essa violência verbal da parte autora, conste em ato. No primeiro momento, a juíza podia ter dito, olha, doutora, mas não vejo pertinência. Excelência, data vênia máxima ou pela ordem, não é? Eu entendo
que deva constar em ata, sim, por favor. Peça, por favor. Ah, mas por quê? Olha, porque ele já tem um histórico de violência, já existe um exemplo, né? Já existe uma protetiva em face dessa pessoa, agora ele está fazendo ameaças veladas, por favor, eu quero que conste em ata. Ah, bom, aí tem um porquê. Não é simplesmente porque rolou uma picuinhazinha, até porque em direito de família, né? Pode rolar essas pequenas picuinhas. Bom, e aí depois, esses são os deveres do magistrado, tá? E aí lá no 361, as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Então tá lá, 361, nós temos uma ordem preferencial. É uma ordem de preferência, não é uma ordem exigida, tá bom? Olha lá. 1. O perito, os assistentes técnicos que responderão aos quesitos e esclarecimentos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Por quê? Porque o perito ele faz um laudo pericial, ele elabora um laudo pericial. Mas pensa que o juiz quer fazer uma pergunta diferente daquelas que estão lá. Pode ser chamado perito? Pode. Pode ser ouvido perito? Pode, claro que pode. Olha lá. O autor, então, primeiro, peritos e assistentes técnicos. 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais, tá? Então, autor e réu prestam depoimentos pessoais. 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. As testemunhas serão inquiridas por quem? As testemunhas serão inquiridas pelo magistrado. Não é? Num CPC antigo, o advogado tinha que se reportar eu quero fazer uma pergunta para a testemunha do réu. Eu sou da parte autora, quero fazer uma pergunta para a testemunha do réu. Eu não viro para a pessoa e falo assim, ô seu Zé, é o seguinte, o senhor acompanhou, estava no dia dos fatos presente, no momento exato dos fatos? Eu não falo para ele, né? Eu pergunto ao magistrado que repete a pergunta para ele. Excelência, eu gostaria de saber se o senhor José estava presente no momento do acontecimento dos fatos, excelência. Aí seu Zé, o senhor estava presente? E o senhor Zé vai responder. Isso com o CPC antigo. Com o novo CPC, existe sim a possibilidade de fazer essa pergunta direta, não existe essa obrigatoriedade de fazer esse repasse. Na prática, as audiências que eu fiz, mesmo com a entrada em vigor, o magistrado, faz a pergunta, o advogado faz a pergunta para o magistrado repassa. Até porque, mas por que isso? O juiz nesse ponto aí, ele vira um papagaio? Não. O magistrado não vai virar papagaio. É porque, às vezes, alguns advogados, não é? Eles podem tentar elaborar a pergunta de modo que, de alguma forma, ainda que indireta ou às vezes até meio que subliminar, faça com que a pessoa responda o que lhe é interessante. Então, o magistrado, ele pode sim, ele não precisa fazer a pergunta ipsis literis o que eu perguntei. Se ele entender que de alguma forma eu estou induzindo a pergunta, induzindo a resposta, desculpa, que eu estou induzindo a resposta da testemunha, ele pode sim alterar a forma, não o teor do que eu estou querendo saber, mas a forma de perguntar, tá? Por exemplo, se eu viro para o Zé e falo assim, ô Zé, você estava lá, né, Zé? Estava, né?
Qual que é a tendência natural? Estava. Agora, é diferente de perguntar, ô senhor Zé, o senhor estava lá? Aí ele pode responder sim ou não. De novo, volto na pergunta. Diferente de eu dizer, ô seu Zé, você estava lá, né, seu Zé? Estava lá, não estava não? Estava sim, né? Olha, tá vendo? Né? Você está esperando que ele diga sim? Então, são formas e formas de perguntar, tá bom? Então, por isso o magistrado pode fazer essa alteração na forma de perguntar, não efetivamente no conteúdo em si, tá? Existe essa possibilidade. Segundo o CPC, pode haver a pergunta direta, mas é isso que eu falei para vocês, na prática continua mantendo esse ritual e eu até entendo o porquê e vejo o porquê. Agora, uma coisa chata, dependendo, claro que dependendo de para quem você está advogando. Mas o magistrado, ele também pode indeferir a sua pergunta. Sim, ele também pode indeferir a sua pergunta. Ai, dá uma raiva cá entre nós, só desabafo. Dá uma raiva, mas dá uma raiva que vocês não têm noção. Né? Doutora, não vejo pertinência na sua pergunta. E aí? Ou, doutora, o que a senhora pretende? Já teve uma vez que aconteceu isso. Doutor, uma amiga minha contou que teve uma vez que o advogado falou, doutora, mas o que a senhora pretende com essa pergunta? Essa minha amiga falou, que respondeu para a magistrada assim, excelência, se eu disser o que eu pretendo com a pergunta, a testemunha vai saber o que eu respondo e como ela não é minha testemunha, a testemunha da parte contrária, muito provavelmente ela vai responder de acordo com o que é mais interessante para a parte contrária. Aí, doutora, a senhora está insinuando que a testemunha vai mentir? Não, excelência, eu não estou insinuando, estou fazendo uma pequena observação, disse a minha amiga. E essa minha amiga, ela fica com raiva, ela fica roxa. Sei lá, eu não sei porque eu sou uma pessoa calma. Se tem uma coisa que eu sou nessa vida é calma. Mas, não é? Pode haver sim um indeferimento. E se houver o indeferimento de uma pergunta, não, juíza, enfim. Não deixa fazer. Posso pedir para constar em ata? Claro que não só posso, como devo. Porque eu posso usar isso depois. Posso usar isso em alegações ou razões finais, posso usar isso no eventual recurso. E dizer que isso foi um cerceamento de defesa, porque eu não tive o direito de ouvir outra parte. Opa, calma aí. Cadê o contraditório e a ampla defesa, não é? O contraditório e a ampla defesa. Cadê? Como assim? Não pode. Posso pedir para constar em ata? Sim. Todos os fatos que são relevantes. Caramba, e se o magistrado não quiser constar em ata? Você fica educadinho, fofinho. Excelência, por favor. Doutor, não vejo pertinência. Excelência, por favor, eu insisto. Doutor, não, doutora, não. Se fizer assim, se ainda assim eu fizer, você pode, não é? Terminando a audiência, sair do cartório, sair da audiência, ir para o cartório pedir o livro de ocorrências. E aí você vai lá e faz esse registro, tá bom? Existe essa possibilidade, sim, de fazer esse registro de uma ocorrência, porque você entende que está cerceando o direito do seu cliente. Existe essa possibilidade. Mas tenta fofinho, tá bom? Não, excelência, por favor, não é? Eu insisto. E aí, vou dar uma dica para vocês. Tem uma amiga minha que ela fala isso. Tá? Ela falou que já deu certo, em alguns casos deu certo. Excelência, não é nem por Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência está aqui, está presenciando tudo, está presidindo essa audiência, não é, de forma plena. Entretanto, Excelência, para qualquer eventualidade, no caso de uma apelação, de um recurso especial, né?
A gente tenta, e às vezes dá certo, mas insistir, não havendo essa possibilidade, registrar no livro de ocorrências, pedir o livro de ocorrências e fazer o registro dessa determinada ocorrência, tá bom? Mas olha, em geral, gente, evita causar transtorno, pede por favor, não é? E tente com calma, mas enfim, pode pedir para que se faça esse efetivo registro? Sim, posso pedir sim para que se faça esse efetivo registro da ata de audiência, porque lembra, tudo o que aconteceu de importante deve constar na ata de audiência, porque segundo o professor Cândido Rangel Dinamarco, não é? O que não está nos autos não existe nesse mundo. É mais ou menos isso a frase dele, mas o que não está documentado no processo não existe, ou seja, são palavras ao vento. Igual esse fato aí que eu contei, que a juíza falou, doutora, quem preside a audiência sou eu. E eu falei, tudo bem, excelência, me perdoe, né, me perdoe e tal. Isso existe na minha memória. E nos autos? Não existe. Mas esse processo é físico, né? É processo físico ainda. É do processo físico. Mas não está lá? Não constou. Porque não constou em ata. Essa situação não constou em ata. Não entendi relevante naquele momento que constasse em ata. E não ia fazer diferença nenhuma, enfim. Mas se eu entendo que é uma situação relevante, se volta naquele exemplo onde eu falei para vocês que a pessoa já tem um histórico de violência, que por algum motivo ele me ameaçou e a pessoa já tem um histórico de violência, e é sério, quem garante que na rua esse cara vai me encontrar e não poderia fazer alguma coisa? Aí eu posso pedir para registrar, porque já tem uma situação lá atrás, enfim, se realmente tem uma protetiva, tem as situações. Mas enfim, o que é importante? Constar os fatos, fatos efetivamente importantes. Agora, não adianta dizer lá assim, olha, a parte ré, por não querer o divórcio, chorava copiosamente. Qual a importância disso? Zero. Então, não tem que constar isso, desnecessário constar, tá bom? Certinho? E olha lá, e depois que ouviram autor e réu, depois serão ouvidas as testemunhas do autor, testemunhas do réu e parágrafo único do 360. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos e as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Então, olha lá, eu não vou, porque eu posso até fazer a pergunta direto, mas eu tenho um prazo para isso. Tenho prazo para isso? Sim. Eu tenho um prazo de 20 minutos para o advogado do autor, 20 minutos para o advogado do réu. E mais, se eu for fazer essa pergunta, não é? Se eu entender que devo fazer qualquer colocação no meio da audiência, eu peço licença para o juiz. Excelência, pela ordem. Excelência, com licença. Excelência, data vênia. Excelência, data vênia máxima. Certinho? Olha lá. E onde que ocorrerá a nossa audiência? E agora, com essa questão da pandemia, só fazendo um adendo, com relação à questão da pandemia, agora nós teremos audiências por videoconferência, inclusive na esfera civil, sim, inclusive na esfera civil. Nós temos uma discussão acerca das audiências de instrução. Por que sobre as audiências de instrução? Porque uma coisa é a audiência de conciliação, né? Conciliou, não conciliou, conciliou, ótimo, bacana, não conciliou, marca a audiência de instrução ou acaba instruindo logo na sequência. O problema da instrução é o seguinte, uma coisa que eu até estava conversando com a nossa coordenadora, com a professora Andréa, porque, querendo ou não, o CNJ está jogando a responsabilidade para a gente. Tá bom, os juízes não podem fazer audiência para não ter contato com
coronavírus. Tá, mas e a gente? E eu, Alessandra? Ele não pode, mas eu posso ir lá para o escritório, levar testemunha, a parte, todo mundo? Ah, mas Alessandra, se é por videoconferência, você chama a parte de onde ela estiver. No momento oportuno, ela entra na conferência. Ah, é? Ah, não sei se você sabe, mas 1/4 da população nas cidades, ou seja, 25%, em média, não tem acesso à internet. Não estou falando nem internet de qualidade, não. Estou falando em não ter acesso à internet. E isso é uma pesquisa de agora, do final do mês passado, né? Do final do mês. 1/4 não tem acesso à internet. E aquele que pode até ter um acesso, mas aquele acesso horrível. E às vezes é o próprio aplicativo, a gente tem passado por isso direto. Então, nós temos que sopesar tudo isso. E outra, por que então tá bom, mas o o advogado tem uma internet razoável no escritório? Tá, mas então transfere esse ônus para o advogado? É o advogado que tem que arcar com esse ônus? Tá, se o advogado pode se expor, por que o magistrado não pode se expor? Faz lá na vara do trabalho, desculpa que eu tô com justiça do trabalho na cabeça. Faz lá na vara civil, pronto, vai todo mundo para a vara, ué. Se o advogado vai expor, por que o juiz não pode? Por que o escrevente não pode? Por que o chefe do cartório não pode? Por que só a advogada que vai... É só uma observação aí, confundindo de revolta, tá bom? Agora, audiência de conciliação, tudo bem, conciliou, não conciliou, enfim. Quem garante que as testemunhas, né, terão essa possibilidade? Um outro ponto importante para nós falarmos também, e isso, 25% não tem, zero de acesso à internet no perímetro urbano, tá, isso é a média, ok. Quando esse percentual é medido no que tange as pessoas que moram no perímetro rural, esse percentual chega na casa dos 53%. E aí, como é que faz? Boa pergunta, tá? Mas isso são situações novas trazidas pela pandemia, mas até então nós vamos lá para o 362 do CPC. A audiência poderá ser adiada. Por convenção das partes, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. 3. Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Vamos continuar lendo, depois a gente comenta o artigo inteiro. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo, o juiz procederá à instrução. O juiz poderá dispensar a produção de provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. 3. Havendo participação... não, 363 não. Depois a gente volta para o 363. Calma, que depois a gente volta. Olha, então, a audiência, via de regra, ocorrerá na sala de audiências, que pertence àquela determinada vara. E, se porventura essa audiência pode ser redesignada, pode ser remarcada? Sim, por convenção das partes. Por um pedido mútuo do autor e do réu, pede para que o juiz redesigne essa audiência. É possível? Sim. Aqui, ó, por atraso injustificado. Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que deva necessariamente participar. Então, uma pessoa que esteja no rol de testemunhas, autor, réu, perito, assistente técnico, se não puder participar, ele vai ter que justificar, tá bom? Normalmente, o juiz dá lá o prazo de 5, 10 dias, dependendo do magistrado,
para que a pessoa apresente essa efetiva justificativa. Certinho? E olha que interessante, se essa audiência atrasar por mais de 30 minutos, calma que eu até imagino que alguns de vocês estão pensando, ela poderá ser adiada. Caramba, mas eu vi não sei quem que já esperou 40 minutos, 1 hora, 2, 3. Meu recorde foi de 3 horas e 40 minutos esperando para fazer uma audiência. Exato, 3 horas e 40 minutos. Mas aí era justificado. Sabe por que era justificado? Porque a pauta estava atrasada. Porque o juiz simplesmente marcou para ouvir as partes e várias testemunhas de 10 em 10 minutos. Né? Isso aí é um descaso com o advogado, mas tudo bem. Vamos deixar as revoltas de lado, né? Porque senão não é um bom dia. E na hora de sanarmos as nossas dúvidas, na horinha da dúvida, eu faço um pouco mais de terapia com vocês, tá bom? É verdade, gente, porque vai ouvir lá 5 pessoas, marcar de 10 em 10 minutos, sinto muito, não tem tempo hábil, é o tempo da pessoa sentar lá e fazer a qualificação da parte, acabou. Mas, revoltas à parte, calma, respire, Alessandra, toma coca. Vamos lá, olha, o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e não sendo o juiz procederá à instrução. Aqui, esse parágrafo primeiro, nós temos algumas situações. Dependendo do juiz, ele vai lá e diz assim, olha, meu cliente acabou de ligar aqui, capotou o carro, sei lá, tá infartando, enfim. Tem que ser uma coisa muito séria, né? Ele até redesigna, eu já passei por situações assim, o juiz vai lá, ele redesigna essa audiência e dá o prazo para a juntada dessa justificativa. Mas isso porque o juiz é maleável, entendeu que é a situação e tal. Agora, se ele falar, não, é até antes. É até antes e eu vou proceder à instrução. Ele pode? Pode. Por quê? Porque está lá no artigo 362. 362 dá essa prerrogativa para ele. Claro que ele pode fazer essa adequação do caso concreto a essa situação, porque imagina, como é que eu vou apresentar antes se a pessoa infartou no caminho da audiência? Como é que faz? Não tem como, né? Tá bom? E o juiz, ele pode deixar de ouvir a parte se o advogado não chegou. Pensa, o advogado não chega, o defensor público não chega, o Ministério Público não chega, a testemunha dessa parte, e o advogado não está lá, o defensor não está lá, o Ministério Público não está lá, o juiz pode, assim, ter essa prerrogativa de dispensar. E aquele que der causa ao adiamento, havendo despesas, ele é que vai pagar a conta. Certinho, senhores? Aí, então nós temos... E aí lá o 363, que eu ia continuar lendo, eu falei, não, calma, não vamos misturar as coisas, não. E se houver a redesignação de audiência? Se for na hora, as partes já estarão lá, elas já saberão que essa audiência foi redesignada, seja por qualquer motivo. Se for antes, os advogados serão intimados. Isso, as partes serão intimadas na figura do seu advogado. E se uma das partes ainda não tem advogado constituído, o advogado ainda não está habilitado nos autos, a própria parte será intimada da redesignação dessa determinada audiência. Certinho, doutores? E olha lá, lembra que eu falei para vocês, agora já o 364, ouviu então as testemunhas, ouviu perito, assistente técnico, preferencialmente nessa ordem, lembra? 359, isso? 361, desculpa. O 361 diz, olha, vai ouvir as pessoas, preferencialmente nessa ordem, peritos e assistentes técnicos, autor, réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu. Essa seria a ordem para a oitiva, né? A ordem preferencial e não obrigatória. Se o juiz entender que deve inverter, que pode inverter, ele pode sim tomar essa atitude, certo?
Uma outra coisa, aí lembra que eu falei para vocês que passado, né, essa fase, ouviu todo mundo, haverá abertura de prazo pro advogado do autor, prazo para o advogado do réu e prazo para eventualmente um membro do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público não participa de todas as audiências. Nós temos, lembra que o Ministério Público, fiscal da lei, custos legis, ele tem esse dever de fiscalizar. Então, causa que tem menor, o Ministério Público vai estar lá. Causa que só tem adulto, não é? E não versa sobre direito indisponível, o Ministério Público vai estar lá? Não. E esse prazo de 20 minutos, ele é seguido à risca? Ele é seguido à risca, mais ou menos. Pode ser prorrogado? Pode, por mais 10 minutos. Cuidado com isso, porque normalmente você pensa, 20, pode ser prorrogado por mais 20. Não, 20 e pode ser prorrogado por mais 10. Pensa que essa pessoa é quase uma professora Alessandra, assim, que começa a falar, começa a falar, e não para, e começa, enfim, até fazer todas as suas efetivas ponderações, precisa de mais prazo, não é? Pede pela prorrogação do prazo, normalmente o juiz deferirá, ok? E se ele não deferir? Se ele deferir, pede para constar em ata, né? Porque lá na frente você vai alegar, se precisar de um recurso, se precisar de uma apelação, você vai alegar que, primeiro você pode agravar de instrumento e tal, mas você pode também, numa eventual apelação, usar isso como cerceamento de defesa, pedir nulidade, enfim, dá para causar. Mas tem que constar em ata. Porque lembre-se, o que não está na ata, o que não está nos autos, não existe para o mundo. É como se não existisse. Ah, mas lá na hora falou, né? Não falou, né? Não. O que não está nos autos não existe para o mundo. Não se esqueça disso. Nossa. Forte, né? Bom, olha lá, e onde está isso, Alessandra? Artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado autor do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso, por isso que eu falei, não são em todas as ações que o membro do Ministério Público estará lá. Se for o caso de sua intervenção, sucessivamente. Opa, então tem essa ordem? Sim, sucessivamente. Então, advogado do autor, advogado do réu e, eventualmente, o membro do Ministério Público, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz. O juiz vai decidir. Alessandra, doutora, vai falar mais 10 minutos? Não, eu quero sim. Sim, excelência, eu quero. Não. Ele pode fazer isso? Pode. Não deveria, mas pode. Pede para constar em ata, se disser não? Pede. Deixa tudo registrado na ata, porque você não sabe se você vai precisar disso. Depois, você não pode voltar lá e falar para o magistrado assim, então, excelência, lembra que eu pedi, não é? Para constar em ata, que eu queria os 10 minutos, Vossa Excelência disse que não, eu não constei, agora eu queria emendar a ata. Então, não vai rolar. Eu sinto muito, mas não vai rolar. Certinho? Ainda falando do 364, é importante a gente lembrar que lá no parágrafo 1º ele fala da intervenção de terceiros. É aqui, ó. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação. Calma aí, perdi aqui. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, sem que se não convencionarem de modo diverso. Por exemplo, pensa que é um litisconsórcio, ou seja, temos 3 pessoas, seja no polo ativo, seja no polo passivo. O máximo 30 minutos.
Ah, e se quiser falar só o advogado de um deles, ok. Se quiser fazer 10 minutos para cada um, ok. Se quiser falar 5 minutos um e 25 outro, ok. Não tem problema. O que ficar acordado entre eles, se não, partes iguais. Se não houver um acordo, partes iguais para cada um deles, tá bom? E aí, chegando aí na nossa parte final das audiências, não é? Nós temos que a audiência é una, 365, tá? A audiência é una, contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Via de regra, a audiência é una. Opa, não vai, opa, não vai, ouve todo mundo, vai ser todo mundo ouvido. Mas, em situações excepcionais, se as partes entrarem num acordo, a audiência pode sim ser dividida. Pensa que o perito passou mal, enfim, não conseguiu chegar à audiência, aconteceu alguma coisa, e as partes concordaram. Se concordaram, belezinha, tá bom? E o parágrafo único do 365... Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento, no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Então, vamos imaginar que até por uma questão de horário, ou porque alguém passou mal ali dentro, isso aí pode continuar no outro dia, sim, o juiz vai decidir a respeito. Aí vai lá, remarca isso para o primeiro dia possível, dentro da pauta, enfim, que pode ser daqui uma semana, que pode ser daqui um mês, que pode ser daqui 2 meses, que pode ser daqui um ano, enfim. E aí, vai lá, vamos pensar que a audiência ocorreu normalmente, ou foram ouvidas as testemunhas, ouviu as partes, ouviu o testemunho, ouviu o perito, ouviu todo mundo. E aí? O juiz vai sentenciar. Quando? Só o Senhor Jesus sabe. O juiz não tem prazo para sentenciar? Dá uma zapiada lá no 366. 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Cadê o prazo aqui? Ou no prazo de 30 dias. Calma aí. Logo após a audiência, pode isso? Pode, seria o melhor dos mundos, não é? Já sai de lá, já sai com a ata na mão. A ata na mão não tem jeito, né? Já sai com a decisão. Na prática, isso às vezes acontece no juizado especial, tá? Porque o juizado especial, Lei 9.099 de 95, é uma outra situação, a do juizado especial. Agora, o que acontece? Então, o juiz tem um prazo de 30 dias? No máximo 30 dias. Mas olha, lá no escritório onde eu faço estágio, tem um processo que está lá, concluso para sentença, faz 6 meses. Então, infelizmente, isso acontece. E 6 meses é um tempo relativamente curto. Você está brincando? Não, adoraria estar brincando. Um ano e pouco. Fora de Santo Amaro. 1 ano e meio parado. Você liga no cartório, você vai lá, você tem que despachar. Doutor, conclui para sentença, doutora. Ué, mas Alessandra, você não acabou de falar que tem o prazo lá do 366? Sim, tem o prazo 366. Só que esse prazo cabe uma escusa. O quê? Excesso de trabalho. Olha, tô com muito processo, falta juízes, enfim. Triste, né? Triste. Eu ouso dizer que extremamente triste. E aí, para a gente dar a continuidade, que aí só falta mais o 367 e o 368. Para a gente
falar de audiência e depois começar a falar das provas. Olha, 367. O servidor lavrará sob o ditado do juiz. Cadê? Ai, perdi. Aqui. O juiz lavrará sobre o ditado do juiz o termo que conterá, em resumo, o ocorrido em audiência, bem como, por extenso, os despachos e as decisões e a sentença proferida neste ato. Enfim, havendo julgamento, se houver o julgamento, mas mesmo a própria ata de audiência, o juiz ele vai ditando tudo para o escrevente. Isso. Tá bom? Como, por exemplo, fez a pergunta, o senhor Zé presenciou os fatos? Aí o juiz vai lá e fala, senhor Zé, o senhor presenciou os fatos? Presenciei, excelência. Até aí o escrivão está lá digitando tudo absurdamente. Não. Aí ele fala, aí fala para o escrevente, né? Anota. Que a testemunha, o senhor José da Silva, que presenciou os fatos naquele dia. Parou. Aí pensa que, ou porque o próprio magistrado quer saber, ou porque eu falo, excelência, tinha mais alguém junto? Aí ele, senhor José, tinha mais alguém junto com o senhor naquele dia? Tinha, estava o João, o Pedro e o Miguel. Tá. Quem são essas pessoas? São pessoas que trabalham lá, tá? O João, o Pedro e o Miguel, isso. Aí ele vira para o escrevente, que no momento do ocorrido também presenciaram os fatos o senhor tal, tal e tal. Então, o juiz ele vai ditando para o escrevente e o escrevente vai, né, fazendo todas as anotações pertinentes. Agora, não é? Já faz um tempinho nós temos o juiz, ele faz esse ditado, mas a íntegra da audiência ficará gravada. Acho que calma aí, parágrafo. Calma aí, muita calma. Como diria Zamora, né, Zamora? Tá procurando, igual. Não, é no mesmo artigo, não tô folheando, viu? Aqui, ó, parágrafo 5º. A audiência será integralmente gravada em imagem e áudio por meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Essa audiência vai ser gravada? Vai, você vai sentar lá na frente da câmera e vai falar para a câmera. Isso. Vai brincar de dar aula, né, na audiência. Vai ficar falando lá na frente da câmera, tá bom? E depois essa mídia fica disponível na íntegra para as partes. Ou seja, depois que acabar a audiência, eu posso levar meu pendrive lá na secretaria e falar, olha, eu sou advogada do réu, eu sou advogada da autora, eu quero, olha, eu quero que você copie dos autos tais, tal. Vai lá, faz uma cópia? Sim, faz uma cópia, tá bom? Para quê? Para eu ter a íntegra, porque eu posso usar essa íntegra para qualquer eventualidade, um eventual agravo de instrumento, lá na frente uma eventual apelação, enfim. Certinho, senhores? E o último e não menos importante, 368, princípio da publicidade. Isso, artigo 368 do CPC, ele traz pra gente o princípio da publicidade. E lá, pelo princípio da publicidade, nós temos que, não é? Via de regra, as audiências são públicas, salvo os casos expressos em lei, mais ou menos isso. Ó. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais, ou seja, situações de segredo de justiça, aí não serão públicas. Certinho, senhores?
Já estamos aí com uma horinha de aula, falamos da audiência e paramos por aqui. O nosso próximo assunto nós vamos falar de provas, certo? Mas na nossa próxima aula. Muito obrigada, bons estudos, doutores.